Fez no México. Então quem está em Moçambique, quem está no Brasil, não é afetado. É aí onde está a questão. Eu aqui em Moçambique não fico afetado por um furinho que foi feito no México. Eu posso acreditar até que algumas pessoas de algumas regiões do México também não foram sentir isso. Eu posso estar em Acapulco não ter sentido nada. Eu relaxado ali na praia em Acapulco, o furinho foi lá, sei lá onde, do México, eu não senti. Caiu um meteoro ali no México e aqui no Brasil, ó, continua corrupção e carnaval. O carnaval não cancela por nada, né? Continua o carnaval. É um absurdo isso, sabe? Tipo... Alô, boa noite, tudo bem? Tudo bem, fale. Olha, eu estava aqui a ver o teu pensamento de dia. Não há evidências de ressurreição de Jesus, certo? Certo. Ok. É assim, primeiro eu diria, conforme ouvi dizeres que fé é uma questão de acreditas ou não acreditas, não é? Inicialmente é assim. Se nós vamos procurar evidências de algo numa época em que nós não vivemos, e não é algo tangível, não é algo palpável, algo que se pega, nós não temos como encontrar essa evidência. Eu estou a dizer isso porque eu vou te perguntar, por exemplo, se alguém disser que existe oxigênio, tu consegues pegar, tu consegues ver, tu não consegues ver, mas tu sentes. Tu sentes que há oxigênio. Se tu entras num sítio onde não há oxigênio, tu não tens como respirar. Uhum. Para quem não acredita na existência, na ressurreição de Jesus, é basicamente, eu lhe perguntaria primeiro, tu acreditas que Jesus existiu? É a primeira pergunta. Tu acreditas que Jesus existiu? Que houve uma época em que houveram pessoas que viveram e conviveram com Jesus? Tu acreditas nisso? É a primeira pergunta que tens de fazer para a pessoa. Se tu acreditas que Jesus existiu, ok, nós continuamos. Tu acreditas que Jesus fez milagres? Se tu disseres que não acredito, então a pergunta é, se tu não acreditas que Jesus fez milagres, todos os relatos que vieram na Bíblia sobre os milagres de Jesus são mentira? Sim. Ok. Então, se todos os relatos dos Não, que vieram na Bíblia todos de Jesus dos fez... milagres sim, dos milagres sim. Então, acreditas ou não acreditas? É a pergunta. Nos milagres não, mas não tô dizendo que todas as coisas que foram ditas na Bíblia sejam mentiras, eu só tô dizendo que os milagres de Jesus são mentira. Ok, mas estamos a falar particularmente de Jesus. Tá, Tá bom, perfeito, tu perfeito. acreditas que Jesus existiu? Há evidências que Jesus existiu, sim. Não. No que acreditas primeiro. Nós estamos a falar de fé. Eu tenho a minha crença, tu podes ter a tua. Não, mas eu vamos não lá. preciso. É que eu não preciso acreditar. Eu não preciso acreditar. É fato. O fato é que existem É fato evidências. que Jesus existiu. Há evidências que Jesus existiu. Mas eu não preciso acreditar Tá bom. nisso. Porque se há evidências, eu não preciso acreditar. Ah, ok. Então, se há evidências de que Jesus existiu, então vamos lá partir desse princípio. Há Isso, há evidências de evidências. que Jesus existiu. Ok. Isso. Dois. Há evidências de que Jesus morreu? Sim, há evidência que Jesus morreu. Ok. Há evidências de onde Jesus foi enterrado? Não. Por quê? Porque não há? Não há evidências do local onde ele foi enterrado. Ok. Não há evidências do local onde Jesus foi enterrado. Não. Há evidências de que o corpo de Jesus está em algum sítio? Ou o resto, as ossadas, alguma coisa assim está em algum sítio? Se ele Na foi terra? enterrado, ele diz que ele foi enterrado, não diz onde, mas se ele foi enterrado, deve existir o corpo, sim. Deve existir. Então, a partir do momento em que tu acreditas que uma coisa existiu, esta coisa nasceu, esta coisa viveu, esta coisa morreu, para ti há evidências de tudo isto, mas não há evidências de onde está o corpo dele. Há evidências de que Sim. ele morreu, mas não há evidências de onde está o corpo dele. A partir Isso. do momento em que não há evidências de onde está o corpo dele, então começa a haver evidências de que não está-se a encontrar o corpo dele. Se não Mas está a é porque não encontrar se o corpo sabe onde é que o dele, túmulo foi, né? Que não se sabe onde é que é o túmulo de Jesus, porque Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo e essa informação simplesmente desapareceu. No momento que ela foi destruída, foi vandalizados os túmulos, tudo aquilo foi destruído, assim. Então é muito difícil de saber, porque não há uma descrição do local onde ele foi enterrado, né? Então procurar isso Ok. é muito difícil de encontrar.
Ok, então eu vou dizer-te assim, qual é a evidência principal de que Jesus ressuscitou, Jesus não está. Tu dizes que acreditas que, aliás, que há evidências de que ele nasceu, há evidências de que ele viveu e há evidências de que ele morreu. A pergunta Isso. é, há evidências de que Jesus foi morto na cruz? Não. Então, se não há evidências de que ele foi morto na cruz, há evidências, como é que dizes que há evidências de que ele morreu? Porque o texto de Joséfos do ano de 90 depois de Cristo, que é o que refere a Jesus, que é a evidência principal da existência de um homem chamado Jesus, diz que ele foi executado por um prefeito ou um governador chamado Pilatos. Um homem chamado Jesus, do quais os cristãos seguem, foi executado por um homem chamado Pilatos, mas não diz que foi por cruz. Ok, foi executado por um homem chamado Pilatos. Ok, o Pilatos executou como? Aí diz que executou como? Não diz como, não diz como, não diz como. Então é assim, tu vais pegar-te a textos que não são completos, que dizem que, olha, houve um homem chamado Pilatos e que esse homem chamado Pilatos executou Jesus. Isso. Executou como? Não diz. Ok, então é um texto incompleto. Vamos lá falar. Esse Há, texto diz como é que morreu Pilatos. há teorias que ele pode ter sido. Assim, o comum é acreditar que ele foi morto na cruz. Mas há teorias que sugerem que ele pode ter sido enforcado também. Ok, tudo bem. Esse livro diz como é que morreu Pilatos? Não, Não diz. não. Ok. Esse livro, essas evidências são apenas sobre Jesus ou falam daquelas pessoas também que estiveram, as pessoas que fizeram parte deste processo, as pessoas que estiveram, que executaram, aliás, as pessoas que condenaram, as pessoas que executaram, porque são pessoas importantes neste processo. Quando tu vais analisar Jesus, tu tens que analisar um todo, tens que analisar todos aqueles que fizeram parte da história dele. Por que é que Jesus não é negado por ninguém? Por que é que Jesus não é negado? Quando eu falo de negado por ninguém, eu falo daqueles todos que estiveram na época dele. Partindo do próprio princípio de Pilatos. Tu acreditas que existiu Pilatos? Então vais buscar a história de Pilatos. Vês na história de Pilatos onde é que Pilatos entra. Pilatos entra no momento da execução de Jesus. Ok, ele é que diz, ok, vocês vão executar, dá esta liberdade, vocês executam lá, ele condena. Vocês vão executar como vocês quiserem executar. Então, há Pilatos. Deixamos Pilatos de lado. Vamos buscar outras fontes que mostram que Jesus existiu. Mas depois, quando tu vais buscar a fonte que quer provar de que Jesus não ressuscitou, começa a buscar coisas em olha. Se Jesus tivesse ressuscitado, como é que seria? A pergunta é, onde é que ele estaria? Porque tu tens de fazer estas perguntas. Se Jesus tivesse ressuscitado, onde é que ele estaria? Estaria aqui na Terra? Estaria aqui conosco? Não, não estaria. Porque para nós, Jesus não veio, não nasceu da mesma forma que nós nascemos. Jesus não foi como nós fizemos, que um homem e uma mulher deitaram-se para colocar lá o sêmen, neste caso, para que fosse gerado. Jesus não foi assim. Então, para nós que acreditamos, nós sabemos de onde é que vem Jesus. Nós começamos pelo Velho Testamento, a vermos aquele que é o filho da promessa, aquele que foi prometido, aquele que foi dito nos primeiros livros que viria para nós, que seria o filho da Virgem que ia esmagar a cabeça da semente. E este veio. Todos aqueles do Antigo Testamento acreditaram nisso. Não, mas tudo bem, mas a questão é que o que eu continuo me referindo aqui, que tu não está conseguindo responder, a ideia é justamente de que não há evidências da ressurreição dele, tá? Sobre as profecias e tal, e sobre o pessoal acreditar nisso, eu não duvido que o pessoal acredita sim. Mas, inclusive, o cara está corrigindo aqui que essa história da filha da Virgem do Antigo Testamento não é Jesus, até porque ela não é virgem, é uma mulher, é um menino que nasceu de uma mulher jovem, que fala em Isaías, e que quando ele tivesse idade de saber o certo e errado, os exércitos que estavam cercando a Síria, eu acho que era que se refere à profecia, eles seriam desbandados e sairiam dali sem necessidade de haver uma guerra. Então há um erro de tradução quando se fala da Virgem, né? O texto está no passado, a Virgem já concebeu. Não, é que teoricamente essa ideia de que ela fosse virgem é uma ideia que foi passada errada para quem fez a tradução da profecia para o Novo Testamento ali.
Tá bom, ok. Então vamos lá a partir do princípio de que a Maria não era virgem. A Maria não era virgem. Então Não, Jesus veio de uma provavelmente não. mulher que não era virgem. Não, é que na verdade a profecia não se referia a isso. A profecia de Isaías que fala essa frase que Mateus tenta justificar que Maria, que ele teria que nascer de uma mulher virgem, na verdade não falava que a pessoa ia nascer de uma mulher virgem. Falava só de um menino que ia nascer de uma mulher jovem e foi traduzido errado. Ok. Então deixa-me explicar-te porque é que eu digo que a Maria era virgem. Maria era noiva de José. Sim, mas o que eu quero me prender aqui é nas evidências da ressurreição mesmo, sabe? Tipo, porque o único ponto que se tem é justamente o ponto do... Isso, porque o único ponto que se tem de evidência suposta evidência da ressurreição é o fato de que Paulo teria dito que muitas pessoas que ainda estavam vivas que teriam visto Jesus ascendendo aos céus. E esse é o único ponto, e ainda estariam vivos naquele momento que ele estava falando. E não há nenhum relato dessas pessoas, nenhum nome delas por acaso. Por não haver nenhum nome delas para poder referenciar pelo menos, ou que houvesse os relatos dessas pessoas, né? Ok, então, vamos lá. Então, antes da ressurreição, vamos lá para aquele ponto em que 3 dias depois, Jesus voltou a aparecer para pessoas. Jesus voltou a aparecer para pessoas. Em vida. Ele voltou a aparecer para pessoas em vida. Há relatos na Bíblia de pessoas que estiveram com Jesus. Há relatos na Bíblia daquele que duvidou que Jesus fosse realmente voltar e que Jesus disse, mas a Bíblia não pode. Sim, mas a Bíblia não pode ser considerada um documento histórico nesse ponto, porque ela tem um propósito que não é histórico, e sim um propósito de evangelizar. Logo, ela não pode ser considerada como uma fonte histórica convincente. Ok, eu quero concordar contigo, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Vai. Antes da Bíblia existiu Roma. Antes da Bíblia existiu Roma. Ok? Tá. Antes mesmo da Bíblia existiu Roma. Existem livros, existem lá papiros em Roma. Se Jesus não tivesse existido, se Jesus não tivesse ressuscitado, duvidas que os papiros de Roma teriam algo escrito a contrapor isso? Não, mas é que aí que tá. Ninguém acreditava, as pessoas que não eram cristãs não acreditavam na ressurreição deles. O pessoal, inclusive, zombava da ideia de que dos cristãos, tratavam eles como piada dentro de Roma. Tem inclusive uma depicção dele lá, um desenho de Jesus com uma cabeça de jumento no 2º século. E tem uma que é muito famosa, que é logo no século II mesmo, tem um humorista que ele fala que se as pessoas querem ganhar muito dinheiro é muito fácil, é apenas eles chegarem no... o grafite de Alexamenos, isso aí. É eles chegarem no grupo de cristãos e dizerem que são missionários para eles, que eles vão encher vão ficar muito ricos. Mas os autores críticos, os historiadores críticos, essas pessoas críticas daquela época, quando se inteiravam do assunto, eles simplesmente tratavam como o boato deles e como o papo furado dos caras, como qualquer outra coisa. Ok. Eu busquei um monte de evidências, um monte de livros que fosse contrapor a ressurreição de Cristo e não encontrei nenhum. Okay? Procurou pouco. Eu te recomendo um que é muito bom, um autor muito bom. Até o rapaz citou aqui antes, o Bart Ehrman. É um autor muito bom e ele é um teólogo e historiador bem sério. Bem sério. Okay. E ele deixa bem claro esse ponto, assim, das evidências, assim, que são muito falhas e muito fracas. Não, que são falhas e fracas. Eu quero... Não, mas de Jesus não há. Jesus ressuscitar não há evidências. Ele deixa bem claro isso também. É assim. É importante nós pegarmos um ponto. Tu vais encontrar evidências falhas e fracas, mas não encontras nenhuma evidência que contrapõe. Mas que não existe, eu não posso te fazer uma evidência de provar a inexistência da ressurreição. Eu não consigo te fazer isso, porque basicamente eu estou tentando provar a inexistência de algo.
Por isso que o Exatamente. ônus da prova é de quem diz que aconteceu. O ônus da prova é de quem diz que isso aconteceu. Não, o ônus da prova é quem prova que aconteceu de forma contrária. Se Não, eu mas é disser, que tá. olha, Mas se eu- vocês estão dizendo que aconteceu. Eu tô dizendo que não há evidências que aconteceu. Tá bom, ok. Vamos lá, vamos lá. Quero dar-te um exemplo de acontecimento. Eu estou aqui agora, tu estás aí. Se eu disser para as Isso. pessoas, eu estou aí contigo, Uhum. elas podem dizer não, não é verdade. Eu digo a elas, Uhum. provem-me que não é verdade. Elas dão-me Uhum. evidências de que eu não estou aí contigo. Porque Uhum. eu estou a dizer que eu estou aí contigo. Eu estou a dizer, então, já é um assunto que eu coloco. E depois as minhas evidências de que eu estou aí contigo são falhas. Porque, enfim, eu não estou a dar muita matéria para provar que eu estou aí contigo. Então, tu que não acreditas que eu estou aí contigo, começas a dar-me evidências de que eu não estou aí contigo. Trazes fatos, não. Hilton, tu não estás ali com ele por este e aquele motivo. Então é assim que a coisa acontece. Alguém que vai Mas tu dizer Jesus entende que, não- por exemplo, assim, ó, se eu te disser que existe um bully girando ao redor de Marte, tu consegue me dizer que ele não existe? Existe desculpa, Bully girando ao redor de bully? Marte. Um bully de café. Pegar uma coisa melhor, uma chaleira. Uma chaleira girando ao redor de Marte. uma chaleira a girar ao redor de Marte. Sim. Isso. Tu Ok. consegue me provar que ela não tá lá? Bom, eu teria que ir até lá para provar. Mas mesmo tu estando lá, tu não ia conseguir ver, porque Marte é gigantesco. Tu ia ter que girar ao redor dele infinitamente e eu ia te dizer que ela ainda tá lá girando. Em outro lugar que tu não viu. Não, eu só teria que esperar num ponto, porque ele está a girar à volta. Só teria que esperar num ponto Sim. para esperar que ela passasse por aqui. Sim, mas é que talvez ela esteja passando por outro lado. Não, é assim, ela está a girar à volta. É assim, quando algo está a girar à volta, eu não preciso de ir dar toda a volta. Eu só preciso parar num ponto e esperar. Mas se Olhar tu tiver assim, num olha, eu ponto. olho assim pra direita. Mas se tu tiver num ponto em duas dimensões, se tu tiver em 3 dimensões e ela tá girando ao redor do planeta num círculo que a gente não sabe dizer como, tu não vai ter como. Não, eu só preciso de esperar num ponto, porque ela está a girar à volta. Eu paro num ponto e olho para a direita, espero. E se em algum momento ela vier de lá, ela vai passar por aqui. Eu vou virar depois para a esquerda, olhar ela ir-se. Então eu parto Não. do princípio de que ela passa. Mas tu entende que tu é muito pequenininho e a chaleira é menor ainda. E tu não sabe em que ponto ela vai estar em algum momento. Mesmo que ela esteja girando, não quer dizer que ela vai passar por perto. Eu vou pegar um outro exemplo melhor. O Kali me disse aqui que é melhor pegar um outro exemplo. É a mesma coisa que eu dizer assim, que tem... Eu acredito que tem um dragão na minha garagem aqui. Tu não consegue me dizer que não tem um dragão na minha garagem. Eu não consigo dizer, não, eu vou à tua garagem. Mas aí, eu vou continuar dizendo que tem um dragão na minha garagem. Mesmo que tu diga que não, eu tô vendo meu dragão ali na garagem. Só que tu não consegue ver ele porque tu não tem os meus poderes, entendeu? Tu não tem a fé que eu tenho. Aí eu posso concordar contigo, eu digo assim, tu dizes, tem um guardão. Mas tu não pode provar, Tudo tu bem. não pode provar a inexistência dele, entendeu? Não, olha, é simples. Tem um dragão na tua garagem. Eu digo, tudo bem. Então, o que eu faço é, eu vou à tua garagem, abro a tua garagem e olho para a garagem. Não vejo dragão. Tu dizes, não, tu não tens como ver o dragão, porque porque tu não tens os poderes que eu tenho. Sabes o que é que eu faço para provar que não tem dragão na tua garagem? Eu começo a encher a tua garagem de coisas. Eu encho a tua garagem de caixas, meto carros lá. Mas ele ficou pequenininho, ele ficou desse tamanho assim, ó. Ele ficou desse tamanho microscópico Então já assim, não- ó. Então já Não não, tem é um dragão, como. fica um dragãozinho. Não, é um Fica dragão, mas é um dragão. É um dragão, mas ele tá ali ainda. Ele tá ali ainda. Tu não Mas consegue ok. provar, entendeu? Tu não pode provar a inexistência de algo. Esse é o ponto. Tu não consegue fazer a provação. Por isso que a gente diz. Por isso que eu falo a mesma coisa de Deus. Eu não posso provar que Deus não existe. Mas a pessoa que diz que Deus existe tem o ônus da prova de provar que Deus existe. Assim como eu tenho que te provar que o dragão tá assim na minha garagem. Ok. Vamos E lá assim voltar. como eu tenho que te provar que tem um bully girando ao redor de Marte. Tá bom, vamos lá então a partir do princípio de que Deus não existe. Tu não tens como provar que Deus existe. Para o princípio de que Deus não existe. Esse, não Então estas contém coisas como todas, essas todas. Então como é que. De onde é que partiu a Terra? De onde é que partiram os oceanos? De onde é que partiram as coisas todas? São processos naturais ao longo de milhões e milhões de anos que começaram pelo Big Bang. Eu acredito. De onde é que surgiu o Big Bang?
Assim, a gente ainda não tem certeza de como funciona, mas é que eu, por exemplo, eu acredito na ideia de que o universo sempre existiu. E ele existia antes do Big Bang. E através, a gente consegue entender que, por exemplo, assim, no vácuo quântico, existem flutuações quânticas que ocorrem de forma espontânea. E isso pode ter gerado o Big Bang. Ok. Mas já estás a perceber que tu sempre estás a colocar de que existia uma coisa para que gerasse outra. Porque mesmo a ciência... Não precisa criar ou gerar, mas elas acontecem. Tá bom, elas acontecem, elas têm que vir de algum lado. Sim, do universo. O universo já existia. O universo já existia. E de onde é que veio o universo? O universo sempre existiu. Sempre existiu. Então, se sempre existiu o universo, por que é que não sempre existiu a água, sempre existiu a terra, sempre existiu o sol, sempre existiu a lua? Porque essas substâncias elas passaram a existir com a expansão do tempo e espaço no Big Bang. É aí onde está, é aí onde começa a falhar a ciência. Eu não acho que falha. A gente só não tem informação ainda. E não, Enzo, não é a mesma coisa que... Só deixa eu responder aqui, ó. O Enzo, não. Acreditar que existe um universo antes do Big Bang é tão crença como crer em Deus não é verdade, porque a gente consegue ver o universo. Então a gente sabe que ele existe. E que ele pode existir antes também. A gente também. consegue ver o universo. Isso. Olha, ô Hilton, tu é de que país? Moçambique. Ah, sério? Caralho, muito bom. Eu tinha um amigo padre que era de Moçambique. E ele veio fazer jornalismo aqui na faculdade que eu fiz. Ele foi um dos meus melhores amigos. Eu passei o diploma pra ele, inclusive. O diploma não, é o diploma? Não, como é que é o negócio? Eu sentei, na formatura ali tu passa um negócio pra pessoa ir lá receber o diploma. Eu sentei do lado dele e passei pra ele. Gente finíssima. Por isso que eu sabia que esse sotaque era conhecido de algum lugar. Muito legal, muito legal, muito legal. Não conhece o Bem-vindo Tápua? É um padre aí de Moçambique. Bem-vindo Tápua. Bem-vindo Tápua. Bom. Não, mas a família Tápua acredito seja da Beira. Alguma coisa assim. Olha aí, cara, ele é grandão assim, grandão não, mas é tipo assim, ele ficou, eu tava pesquisando esses dias, eu descobri que ele é diretor de uma rádio e ele tava meio que tipo tendo umas treta com o governo assim, porque eles estavam querendo fechar a rádio e tal, foi uma parada bem doida. Ok. Mas posso depois investigar melhor. Tranquilo. Mas é assim, eu estou a dar-te estes fatos porquê? Porque eu escrevo e muitos dos meus livros contrapõem muitas coisas que estão escritas na Bíblia e em muitos outros livros, até livros apócrifos. Ok? Sim. Tanto até que os meus livros, até aí no Brasil, tenho livros aí no Brasil à venda. Os meus livros são vendidos para toda a parte do mundo, quase. Eu estou a dizer-te isto. Quando nós vamos estudar, eu já estive sentado também com cientistas e eu disse, eles vieram, não, o mundo existiu, o mundo partiu do Big Bang. Mas lá as coisas foram quebrando, batendo uma nas outras e depois vão surgir planetas, vão surgir pedaços disto. Tá bom, estas coisas todas que se foram bater, isso aqui que tá passando, o que tá passando no fundo aqui do vídeo, inclusive, nesse vídeo que tá no fundo de mim, é mais ou menos a formação do universo. Estou a perceber, mas a gente quando vem daí é que para a ciência eles estão a colocar aí como princípio. E o que eu digo é não, estas coisas para que elas fossem bater uma com outra, vieram de algum lado. Então desse lado, quem as criou? Porque tu não podes dizer que não, tudo começou com um Bang Bang. Porque são coisas que foram colidir uma com a outra que vêm de algum lado. Então estas coisas já existiam. Vêm de algum lado. É que o ponto, assim, ó, que a gente fala, por exemplo, é que assim, ó, até mesmo assim, tipo, por exemplo, o universo ter existido, tá? Aí a gente vai ter uma outra pergunta que também nem o teísmo consegue responder de uma forma satisfatória o suficiente, que é por que há algo ao invés de nada? Porque daí tu vai entrar nessa parada, assim, por que existe o universo ao invés de não existir nada? Só que isso é uma pergunta filosófica que não tem resposta, né? Mesmo que se tu botar Deus, a pergunta fica, por que existe Deus ao invés de nada? Então tu nunca vai fugir dessa questão, assim. Então, óbvio, a gente não tem como saber tudo ainda. No entanto, a ideia de que o universo existe, já existia antes, e começa através do Big Bang, talvez
eu não sei, talvez por uma flutuação quântica de alguma energia que acabou de alguma forma gerando essa fagulha inicial que resultou no Big Bang, a gente não tem como saber ainda. Mas eu acredito que em breve a gente vai poder ter mais informações sobre isso, porque a gente está descobrindo coisas cada vez mais avançadas dentro desse ponto, assim. E aí, acreditar que é Deus apenas, acreditar que é Deus ordenou tudo, eu acho que é uma explicação um pouco preguiçosa. Porque, sabe, tipo, tu sempre vai cair na tentação de tentar dizer que é Deus. Quando não se sabia como a vida tinha chegado onde chegou aqui na Terra, a gente dizia, foi Deus. Daí descobriu. Depois, mas a gente não sabe como a vida se originou ainda, a gente está descobrindo. Mas as pessoas ainda tentam dizer, não, mas foi Deus. Mas a gente já está descobrindo como é que funciona a vida na Terra. E aí quando a gente... E vai sempre retrocedendo para tentar dizer que ainda enfiar Deus em alguma fresta, para tentar dizer que, sabe, foi Deus. Mas quanto mais a gente nota que existem processos naturais que fazem com que as coisas aconteçam sem a necessidade de um criador, mais a gente vê que não tem uma necessidade de Deus necessariamente. Ok. Tudo bem. Então, é nessa parte onde eu entro um pouquinho para a ciência. Tu acreditas que existiram dinossauros, não acreditas? Acredito. Então, para onde é que foram os dinossauros? E viraram fóssil, né? Provavelmente caiu um meteoro aqui na Terra e matou todos eles. Tá a ver? É aí também que a ciência... é verdade. Ainda existem alguns. Ainda existem dinossauros, é verdade. Aonde? Cara, Eu quero ver. Não, mas o crocodilo, ele é um dinossauro, né? Não. Os pássaros também são. Pássaros também são. Pássaros também são. Aqueles dinossauros todos que a gente vê aí nas histórias. Aqueles dinossauros... Não, esses não, mas esses mudaram aos poucos, né? Foram mudando aos poucos, né? Foram mudando aos poucos. Aves são dinossauros, por exemplo. Aves são dinossauros. Sim. Elas foram ficando em tamanho menorzinho, certo? Tá bom. O que é que fez com que elas ficassem em tamanhos menorzinhos? Seleção natural. Foi o ambiente que elas foram vivendo, a comida que elas foram comendo, o que é que foi? A seleção natural, né? Eu não tenho certeza agora como é que foi o processo de... os dinossauros não avianos que foram extintos, a Vivi comentou aqui. Porque, por exemplo, assim, acredito eu que quando cai o meteoro, os animais não morrem necessariamente pelo impacto, né? Eles morrem pelo frio que fez. Então, alguns deles que conseguiam se adaptar ao clima mais frio, com a dificuldade de encontrar comida, provavelmente os menores, porque os maiores eles precisavam de muita ingestão de comida diariamente para poder se sustentar. Como o frio tomou o nosso planeta e fez com que o acesso ao alimento fosse menor, os maiores foram os primeiros a tombar, porque eles não tinham mais o que comer, e eles não conseguiam se sustentar. Então os pequenininhos começam a sobreviver melhor e começam a passar adiante os genes deles, que são as aves, né? As aves menores. Talvez até elas possam ter... eu não sei se elas já tinham pena naquela época, mas a pena poderia ajudar bastante por exemplo, a sobreviver no frio, né? E como o réptil, ele é basicamente um animal que tinha... o sangue dele, a temperatura corporal dele varia conforme o ambiente, boa parte deles foi pro saco por causa do frio também, né? Ok. Então um meteoro deu cabo dos dinossauros todos. Deu cabo do mundo, né, na verdade. Ele botou o mundo no inverno, basicamente. Então, este meteoro veio cair aqui na Terra e que devastou com tudo na Terra, arrebentou com tudo. Vinha de onde? Veio do espaço. Então nós agora estamos a viver aqui no espaço, a qualquer momento vai cair um meteoro e vai dar cabo de todos nós. Eu acho que a gente vai se matar antes disso, né? A gente vai botar fogo no mundo aí antes disso, né? Então eu acho que não vai precisar do meteoro. Porque para mim a lógica é simples, não faz sentido que o meteoro tenha caído. Mas caía bastante, inclusive tem um que caiu no 1900, caiu um asteroide na Sibéria, fez um puta de uma cratera lá também, não era tão grande, mas fez uma puta de uma cratera pequenina. Lá.
É uma coisinha pequena, não é uma coisa que rebenta Não, com a mas Terra. o que caiu aqui tinha 7 quilômetros. O que caiu na Terra tinha 7 quilômetros quando acabou com os dinossauros. 7 quilômetros. Então está a dizer que a Terra tinha 7 quilômetros. Não, 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 Já não. O viste meteoro. Ai, O meteoro que caiu na Terra tinha 7 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. Fica no México, Então, inclusive. uma coisa de 7 quilômetros de diâmetro tem capacidade de devastar Tem, a Terra Pior que que tem. tem bilhões de quilômetros. tem. Pior que tem. Porque Como? o que ele faz. O impacto dele é de. Eu não lembro agora de quantas, mas é inúmeras milhares de ogivas nucleares explodindo ao mesmo tempo. Então, é tipo assim, é uma parada muito, muito, muito pesada, assim. Daí quando ele bate, ele tem essa explosão, né? Joga poeira pra tudo que é lado e basicamente bloqueia o sol, né? Bloqueou o sol por muito tempo, né? Ah, e fez os vulcão. Tem mais isso também, né? Ele bate e ele ativa... O impacto é tão forte que ele ativa os vulcões da Terra, assim. Então há uma explosão em massa, assim, né? É uma coisa bem doida, assim, bem doida. Ok, então, se ele bate e cria todas essas coisas, não era suposto ele quebrar, ele dividir a Terra ficar em pedaços? Ah, mas ele fez uma puta de uma cratera lá. Só que a Terra é funda, né? Não, Aí a questão foi é essa, é que fez suficiente. uma cratera, fez um buraco, não quebra, não destrói a Terra. É que se algo faz um buraco, então ela não está a destruir, ela fez um furo. E com a imensidão que é a Terra, isto não é um buraco, é um buraquinho. Se tu É colocares um bilhões de buraquinho, quilômetros, mas é um buraquinho, é um buraquinho. Só que é um é buraquinho um que furinho. causa... Tanto é que é por isso que a gente fala que a real problema, a real questão não foi o impacto do asteroide, e sim o inverno nuclear que ele causou e os efeitos que ele teve nos vulcões, que daí causaram a expelir fumaça e a fumaça cobriu a Terra, e aí com essa Terra coberta o Sol não batia e se entrou num inverno. E esse inverno que matou os bichos. Tá, então agora A venha vida é para esta frágil, lógica a vida é que- frágil, é verdade. Então agora venha para esta lógica que eu te estou a colocar. A Terra tem bilhões de quilômetros. Cai um meteorotozinho de 7 quilômetros e faz um buraquinho. Então como é que Aham. este buraquinho vai ativar vulcões, vai ativar, sei lá, se foi só apenas É, um é a buraquinho. força do impacto, é a força do impacto. Este impacto que eu estou a dizer, se tu crias um impacto É, terrível... 7 numa km coisa- é bastante, viu? 7 km é gigantesco, na verdade, pra bater na Terra, assim. É bem grande. Sim, é gigantesco, mas eu acredito que se ele bate, então ele tinha que destruir, ele não tinha que fazer um furo. Mas ele Se ele faz destruiu. um furo, Ele fez é um como puta uma de uma bala. cratera. Ele fez uma puta de uma cratera lá no México. Deixa eu ver se eu acho aqui a cratera. mas Acho que ele- tem no Google, deixa eu pegar aqui. fez no México. Então quem está em Moçambique, quem está no Brasil, não é afetado. É aí onde está a questão. Eu aqui em Moçambique não fico afetado por um furinho que foi feito no México. Eu posso acreditar até que algumas pessoas de algumas regiões do México também não foram sentir isso. Eu posso estar em Acapulco não ter sentido nada. Eu relaxado ali na praia em Acapulco, o furinho foi lá, sei lá onde do México, eu não senti. Então como é que tu justificas Tá. que os dinossauros daqui de Moçambique também morreram Caralho. e sumiram? Como Caralho, é que tu muito bom. ativas os vulcões aqui de Moçambique se o furinho foi lá no México que eu aqui nem senti? É que está a questão. É gigantesco mesmo a cratera. Deixa eu botar aqui, eu vou botar na tela pra vocês verem aqui. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Isso aqui fica em Chicxulub, no México. E aí depois eu vou finalizar pra eu poder fazer a oração aqui, que tá na hora de fechar. Eu tô morrendo de sono já, tô começando a patear aqui já. Bom, aqui o pato tá- 7h26, já é do dia. Nossa, da manhã? Nossa, tu tá de manhã conversando aqui, meu Deus do céu. Ó, aqui, ó, essa aqui ó, é a cratera. Essa é a cratera que ficou lá, é gigantesca, né? Vontade de ir lá, mas eu acho que ela é coberta pela água, cara. Eu acho que ela é coberta pela água hoje, deixa eu ver. Eu acho que isso aqui é só um desenho dela, né? Não é essa não é, tá, o pessoal tá dizendo que não é essa. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui então. Essa aqui, galera, essa aqui não é? Essa aqui? Essa, né? Essa aqui. Essa aqui é a cratera, né? Tá vendo? Tá a ver? É um buraquinho, nem sequer chega aqui a Moçambique. Então como é que tu explicas que essa
esse meteoritozinho que caiu aí fez esse buraquinho, matou os dinossauros que estão aqui em Moçambique. Não iria faz sentir sentido uma mesmo. vibração. Realmente não faz sentido nenhum mesmo. sentido. Aí Eu onde não senti falo, nada aqui no isso. Brasil também. Eu acho que eu tô mentindo Por também, isso eu não mesmo senti que eu nada disse, aí aqui. também onde a ciência Ó, começa a falhar. mas aqui, ó, só um pouquinho. Prova pra mim que Agora eu vou te refutar, ó. Agora eu vou te refutar. Tá aí, ó. Diga. Tu queria a prova, tá aí a prova, ó. Pera aí só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. que tu Mas não deu. olha o buraco que Não. fez. Mas olha Não, o que está mas aí ao olha aqui, lado. olha aqui. Não, mas só um pouquinho. As linhas ao lado estão Só um bonitas. pouquinho. Olha aqui, Hilton, tem uma foto tem uma foto da explosão, cara. Tem uma E eu foto da concordo, explosão. eu aceito isso. O Aqui, que eu ó, não tem até um aceito- dinossauro aqui, ó. Tem até um dinossauro aqui, ó. Estás a ver? Mas olha para as fotos. Eu até Não, mas isso aceito. Como é que tu não vai Aceito. acreditar? Esse Tem furinho- literalmente tem um dinossauro e tem a explosão. Mas olha, meu caro, a questão aqui não é que não tem. Tem sim, mas para mim fez um furinho, matou os dinossauros daquele sítio ali perto. Eu aqui em Moçambique não senti. Os meus dinossauros aqui foram para onde? Porque eles aqui estavam a viver bem e comiam bem. Então como é que esse furinho que está aí matou os dinossauros que estavam aqui? E como é que esse furinho que está aí matou os dinossauros que estavam no Brasil? Ou isso caiu aí, depois os dinossauros correram todos para lá, vamos lá para aquele sítio onde caiu o meteoritozito, vamos lá morrer. Não faz sentido. Não faz mesmo, faz sentido. Realmente, tem razão nesse ponto, Estás a não ver? faz, Já não. concordas comigo? E aqui Já no Brasil, concordas comigo? e vou te dizer mais aqui, ó. Caiu um meteoro ali no México e aqui no Brasil, ó, Já. continua corrupção e carnaval. O carnaval não cancela por nada, né? Continua o carnaval. É um absurdo isso, sabe? Tá Tipo, vendo? estão lá Tá roubando nosso dinheiro enquanto. Caiu um meteoro lá no México. Mas estão aqui roubando nosso dinheiro. Valeu, brother. É uma das coisas que não acredito. Mas valeu. Ok, Valeu, então obrigado. Fica bem, pá. Vemos na próxima. Abraço. Fica bem. Tchau, Bom dia Tchau. aí, tchau. Ai, muito bom. Muito boa conversa. Desculpa, gente, foi muito boa conversa.